Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Nossos convidados aqui estão de volta. Voltamos com o Guia do Intercambista. Guia do Intercambista. Com os nossos convidados Ícaro, Marcos e a Clarissa, da Boreal Trip, que já é de casa. A gente começou esse programa, assim, começou esse guia um programa anterior. E tem muita pergunta, tem muita coisa, então a gente vai continuar aí com essa... Vamos continuar com essa série. Comentem o que vocês estão achando, inclusive. Frequent Asked Questions. Exatamente. Vinheta? Bom, essa é para a Clarissa. A família que recebe um intercambista, ela recebe dinheiro para isso? Recebe. Aqui no Canadá, sim. É uma forma deles também ajudar a pagar o mortgage da casa, né? Mas isso não significa que a família, por receber o dinheiro, ela vai ser tipo um hotel onde o aluno vai ser um hóspede, né? Não, ele tem que saber que ali é uma casa, tem regras, é uma família. Então, é super importante ele saber isso, que ele está inserido numa família. Ele é quase um membro da família. Ele é um membro. Está inserido na rotina, ele tem que se adaptar à rotina dele. Exato. E como funciona a escolha da casa onde o aluno vai se hospedar? Na Boreal Trip, sou eu que escolho. Né? Eu sou psicóloga no Brasil e fiz assim, trabalhos com família, na casa das famílias. Então isso foi uma bagagem bem boa para hoje aqui no Canadá eu poder selecionar as homestays. Às vezes não precisa ser bem nessa ordem, mas eu mando a ficha, né, de matrícula. Aí eu marco para ir na casa da família, conhecer a casa, conhecer a família e rever as perguntas, conversar, saber exatamente, fazer tipo uma entrevista, até para selecionar as homestays, né, que realmente eu gosto e que eu acho que vão ser homestays boas para receber alunos internacionais. Você tem que fazer tipo como é que fala? Match? Entre o aluno. Mas é mais ou menos combinação, isso, né? Combinação. Né? Porque dependendo do estilo de uma família, pode ser melhor para um tipo de estudante, né? Você faz isso também? Sim, eu faço, principalmente assim, os estudantes que eu conheço, então eu já sei mais ou menos o perfil deles, né? E aí eu vou pensando no perfil da família. Uma coisa que é super importante é que, mesmo fazendo isso, às vezes a gente não acerta, porque às vezes acontecem coisas que vão além daquilo que a gente imagina. Que é como, por exemplo, a química, né? Não bateu Não bate. Quando não bate, não adianta. Daí eu já digo para o estudante, vocês têm, né, 7 dias para me dizer se vocês estão a fim de ficar na casa ou não. Não estando, a gente garante a troca. E aí, quando o estudante está aqui, eu faço de uma outra forma. Eu vejo as homestays que a gente tem disponível, converso com elas, pergunto se elas realmente, né, podem receber o aluno. Aí eu levo o aluno nas homestays e ele vai escolher aquela que ele se sentir mais comfortable, que ele se sentir melhor, né, que vai ter uma melhor afinidade, e aí eu faço a troca, então, nessas situações. Olha só, legal. Tem uma boa aqui, essa é para os meninos, hein, ver quem vai querer. Se vocês ajudam no serviço de casa, ó. Isso, tem que falar a verdade, hein? Verdade, hein? Aqui ninguém mente, não. Vamos lá. Ajuda sim. Eu enrolei. Enrolou. Hesitei. Tá enrolando. Tá, mas eu vou dizer, então, na verdade, assim, o aluno, ele não tem que fazer as tarefas da casa em geral, assim, tipo, limpar a casa, limpar banheiro, essas coisas assim, não é tarefa do aluno, né? O quarto, sim, o quarto é responsabilidade do aluno, a sua própria roupa. Daqui a pouco, se ele comeu alguma coisa, sujou o prato lá, lavar o prato, enfim, essas coisinhas assim. Agora, de realmente fazer a limpeza da casa, tarefas da casa, não. Trabalho escravo, né? Até entre aspas, viu? Eu vou complementar, porque, assim, na minha homestay são 3 estudantes, né? Na verdade, são 4 estudantes, só que 3 homens. Então, os 3 homens usam um banheiro da casa. Tem 2 banheiros e nós somos responsáveis por limpar o nosso banheiro. Aí é claro, né? Nesse caso, o banheiro é deles, né? Não é assim, no caso da família. Não é a família que usa o banheiro, é realmente eles que usam, né? Como se fosse o quarto, vai. Fora a responsabilidade de limpar o nosso quarto, né? Deixar as coisas arrumadas, que é o mínimo também, né? Tem um episódio dos Simpsons que o Bart vai pra França fazer um intercâmbio e aí ele trabalha lá numa fazenda como escravo, né? Aí ele foge desesperado. Acho que deve ter, mas
se existem regras a serem seguidas no intercâmbio, se isso é passado para o aluno. Sim. Todo intercambista, ele recebe um perfil da família, né? E nesse perfil vai falar como é que é a casa, como é que é a família. Isso antes deles chegarem, né? E um dos itens é as regras da casa. Então, assim, tipo, não pode convidar outra pessoa para dormir na casa. É fundamental, assim, o estudante saber. Já aconteceram casos de estudante, não pela Boreal Trip, mas já existiu o caso de estudante levar alguém e dar maior rolo. O que acontece? O que acontece nesse caso? Já aconteceu de levarem, sumir alguma coisa da casa, sabe? Então, assim, é complicado, né? Quem é que fica responsável por isso, entendeu? Mas aí tem, por exemplo, sumiu alguma coisa da casa, vai responder perante a lei, né? Na polícia. Mas é aquela coisa também, a casa não pode dizer, assumir, tipo, acusar, como é que vai comprovar? Prova, né? Exato, sabe? Então, é uma coisa que é complicada. Então, isso é extremamente importante. Não pode levar alguém para dormir. Se a família aceitar, conhecer a pessoa e tudo bem, disser que ok, aí sim. Mas sem o consentimento da família, jamais, né? Mas isso é só para dormir, se você quiser levar alguém também, assim, durante o dia? Ou... Como visita também. A gente não aconselha, né? Porque a gente não sabe. Pelo mesmo motivo. Exato, né? a gente não sabe quem é e tudo mais. Se a família disser, ok, pode trazer, não tem problema. Agora, se não houver consentimento da família, não. Né? Na dúvida é melhor não arriscar, né? Não arriscar. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. É verdade. Né? Então, outras coisas que tem também, assim, que é super importante aqui, é sempre avisar se vai jantar em casa ou não. Porque a família, ela, aqui no Canadá, é um pouquinho diferente do Brasil, né? Aqui, geralmente, eles fazem a porção para o número de pessoas que vai jantar. Então, e aqui a refeição principal é a janta, não é o almoço. Isso é diferente. Então, por isso que é importante sempre comunicar se vai jantar ou não. Porque se não for jantar, a família geralmente vai fazer uma porção menor de comida para janta, né? Então, a curiosidade, geralmente eles jantam bem cedo, né? Muito cedo. E aí, nesse caso, jantar cedo, então a outra regra é avisar se vai chegar para o jantar no horário mesmo ou se vai chegar mais tarde também, né? Isso é importante. Você janta depois, eles se preparam daí pra eles vocês. preparam. É uma questão mais de consideração também, né? Exato. Se for na sua casa. Se eu, né, quando eu morava com os meus pais, poxa, né? Eu tentava avisar minha mãe se eu ia jantar, se não ia, né? Assim, né? Uma questão de... É a mesma relação, né? Os pais, vamos dizer assim. A questão de ter horários, né? Por exemplo, quando o aluno é menor de idade, ele tem que avisar, né? Ele tem que não só avisar, mas também chegar dentro dos horários que a família disser para ele que ele tem que estar em casa. Isso é fundamental, né? Já para quem não é menor de idade, já não tem isso, assim, não tem essa regra desse jeito, mas algumas famílias preferem, eu tenho situações, né, em que algumas famílias dizem para mim, eu não quero que cheguem na minha casa depois de tal horário, porque pode ser perigoso. Né? Claro, perigoso aqui no Canadá não é o mesmo do Brasil. Pequena diferença. É verdade. Então tem algumas regras e isso a gente vai falando também para os estudantes. E vocês já conseguiram se adaptar bem a essas regras? Foi numa boa, assim? Ou teve alguma coisa que incomodou? Não, isso... Quando você vem pra cá, você já tem que saber que você tem que mudar seus costumes. Você tem que vir disposto, né, a encarar o choque cultural mais uma vez. Pra começar pela casa, né? Agora, eu complemento assim, o que foi difícil pra mim foi só comer o sanduíche no almoço. Que isso, pra mim... Isso é verdade, eu concordo com você. É terrível, terrível. E minha homestay preparava sempre o mesmo sanduíche. É difícil, mas hoje eu conversei com eles e já tô conseguindo levar pra escola o leftover, né? Isso é uma das coisas que eu converso com os homestays, que é justamente pelo costume brasileiro,
É muito difícil o brasileiro conseguir levar o sanduíche. E isso é uma regra aqui, né? No almoço é sanduíche. Então, Não dá pra entender, é uma regra, não entendo na isso. hora- Não sei como não desmaia na rua. Com fome. Gente, eu demorei. Hoje que eu faço isso, né? hoje Anos eu faço depois, também, porque aqui assim, você trabalha e não tem muito jeito, né? Mas o que eu converso com a homestay é isso, assim, se o aluno pode levar o leftover, que é a janta, né, da noite anterior, então o que sobrar poder levar de almoço. E muitas aceitam, algumas não, algumas são, essa é a regra e pronto, ponto final. Bom, vamos lá, outra pergunta. Para fazer intercâmbio, é necessário ter domínio do idioma do país escolhido? Depende do programa. Para programas de inglês, não. Não tem... Pelo contrário, não, até, inclusive. tá vindo justamente por isso. Agora, tem pessoas que querem ter um pouquinho de conhecimento para não fazer fake, acham que vão fazer fake, mas não vão. Aqui, justamente, é para aprender o inglês, né? Então, não tem por que achar que vão fazer feio. Claro, tem gente que fica inseguro porque não sabe falar nada, então como é que vão falar com a homestay? Mas é justamente isso, a homestay sabe. Se tu não tem o inglês, se tu não sabe nada, a homestay já tá sabendo, tu tá vindo pra cá pra aprender, então não tem problema. Tá vindo preparado. Né? Agora, para outros programas, por exemplo, em college, daí college co-op, que é o que eu falei antes, que é sobre aqueles programas de estudo e trabalho. Então, a primeira parte do programa é estudo, depois a segunda parte é estágio, podendo trabalhar 20 horas semanais desde o primeiro dia. Esses programas, depende do programa, pode ser do nível pré-intermediário até o nível avançado, então vai depender do programa. E programas em college e universidade, daí sim, aí eles exigem um inglês bem avançado e que tem que ter assim, um inglês muito bom para poder fazer. A gente vai, inclusive, detalhar sobre esses assuntos, a gente vai fazer vídeos específicos sobre esses temas, tá, meus queridos? Vocês, né, já sei que vocês vão pedir, então eu já estou adiantando. Hoje é bem rapidinho. Exatamente, é só FAQ mesmo, depois a gente vai detalhar cada um deles. Bom, e no caso de vocês já tinham inglês? Qual que era o nível de inglês? Vocês tiveram muita dificuldade? Como é que foi? Bom, pra mim não foi muito difícil, porque eu já fazia o inglês no Brasil, 2 anos seguidos, eu já tava fazendo o inglês, e eu já tinha uma boa base do inglês, tanto é que eu cheguei aqui no intermediário, mais avançado, assim, mas é claro que desde quando eu cheguei aqui deu pra ver totalmente o avanço que eu tive na questão linguística. Legal. Pra mim, eu nunca cheguei a fazer inglês em escola, só que inglês de escola de inglês, né? Só que inglês de escola mesmo, normal que a gente tem. Que ninguém aprende. Que verbo to be. Verbo to be, que eles mandam você aprender verbo to be, que você não sabe nem pra que serve isso, nem o que é isso, mas mandam você aprender. É verdade. É assim, mas é absurdo. Mas como autodidata, né? Eu sempre corri meio atrás, então vamos dizer, eu cheguei aqui também, fui encaixado no nível intermediário. Então, já vim com a bagagem. Mas é muito pessoal essa pergunta. É algo interessante. Eu converso com várias pessoas e eu mesmo, antes de vir, né, pra cá, eu tava com esse anseio. Poxa, e aí? E o nível de inglês? E vai ser o suficiente? Eu não conversei com várias pessoas, cheguei à conclusão que não tem jeito. É muito pessoal isso. Você mesmo vai ter que estar medindo, né, o seu nível. Isso vai depender muito do seu esforço também, o esforço dia a dia. Você vai melhorar e, né, vai pegar naturalmente. E é claro, como português, a gente não fala, você vai. Eles falam tudo mais rápido, então só vivenciando que você sabe, aprende o verdadeiro inglês. Exato. Não é com palavra por palavra que você vai ouvir. Juntam tudo e se você não souber, vira uma mistura e você está perdido. O que você aprendeu na escola lá no Brasil, né? Devagarzinho. Isso. Eu atropelo tudo. Nem o canadense sabe o verbo to be. Não, mas que só não tem nem ideia. E os canadenses que falam pra dentro, né? Uma batata na boca. Aí você vai ter que se virar, meu querido. Mas sabe que a gente, mesmo que você não fale nada de inglês, que o nível seja muito básico, a gente já tem uma vantagem muito grande com relação a outras culturas, que é o alfabeto. É verdade. O nosso alfabeto é o mesmo, né, da língua inglesa. Que é o diferente do Entendeu? chinês, Então imagina alguém, né, Chinês chegando aqui, ferrado, né, uma pessoa que fale, né, o árabe, o indiano, né, ou os asiáticos, né, chinês, japonês, que tem um outro alfabeto, que não tem o conhecimento. Então, assim, já é uma vantagem. A gente chega, né? Chega na frente. A gente fica impressionado, né, com os nossos colegas de classe, os árabes, a gente vê o alfabeto deles completamente diferente. Difícil, o esforço para eles é bem maior.
Pois é. Bom, meus queridos, vocês viram que tem muito assunto. Já acabou, porque o vídeo já tá grande. Tem muito assunto, eles vão voltar, obviamente. Inclusive, vocês estão vendo que a gente tá com a mesma roupa, a gente tá gravando, né? Porque, assim, a gente tá focando em um tema específico. Próximo vídeo, vamos continuar com o FAQ, o guia do intercambista, né? É isso aí? Isso aí. Agradecemos nossos queridos convidados. Clarissa, fala da Boreal Trip pro pessoal. Boreal Trip é uma agência de intercâmbio localizada aqui em Vancouver. A gente dá o suporte para o estudante aqui, né? O estudante que vem para cá, a gente consegue dar o suporte. Então, querendo contatar a nossa agência, a gente tem vários tipos de programas de inglês, de colleges, universidades, pessoas que querem imigrar através de intercâmbio, podem contatar a gente através do contato @borealtrip.com. Os links estão na descrição do vídeo, inclusive. Falem com a Clarissa que vocês estarão em boas mãos, os meninos que podem confirmar. Com certeza. Com a Clarissa e com a equipe Boreal Trip. Agora somos uma equipe, gente. Muito bom. Bom, é isso então, meus queridos. Gostaram do vídeo? Joinha, favoritem, comentem, se inscrevam no canal e até a próxima. Eles vão voltar. Até mais. Tchau. Até mais. Valeu. E na verdade esse vídeo é um guia para o intercambista. As perguntas mais frequentes que o intercambista faz. Por que fazer um intercâmbio? Por que vocês decidiram por isso? Isso surgiu. Difícil, pergunta difícil.